Quem foi Paulinho do Roupa Nova? Paulinho nasceu no Rio de Janeiro, em 1952, e ficou mundialmente conhecido como um dos vocalistas do grupo Roupa Nova, banda que marcou a música brasileira com sucessos como Dona, Whisky a Go-Go e Volta Pra Mim. Com sua voz inconfundível, Paulinho ajudou a consolidar o estilo romântico do grupo, que atravessou gerações desde sua formação em 1980. Os problemas de saúde de Paulinho. A saúde de Paulinho começou a inspirar cuidados em 2019, quando o cantor precisou realizar uma cirurgia para tratar um problema pulmonar. Mesmo após a recuperação, ele seguiu monitorando sua condição. Em setembro de 2020, sua situação se agravou, e ele foi diagnosticado com COVID. Como o vírus ainda estava em uma fase crítica da pandemia, especialmente no Brasil, Paulinho foi rapidamente internado em um hospital particular no Rio de Janeiro. Na época, vários fãs e amigos da banda ficaram preocupados com a gravidade da situação, já que o cantor fazia parte do grupo de risco, devido à sua idade e histórico de saúde. O transplante de medula óssea. Antes de contrair a COVID, Paulinho já vinha passando por tratamentos de saúde importantes. Em setembro de 2020, o cantor havia se submetido a um transplante de medula óssea para tratar um linfoma, que é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O transplante foi considerado bem-sucedido, mas, como em qualquer procedimento desse porte, o paciente precisa passar por um longo período de recuperação e monitoramento. O sistema imunológico de Paulinho ficou bastante debilitado, o que o deixou mais vulnerável a infecções, contaminação pela COVID e complicações. Pouco tempo após o transplante de medula, Paulinho foi infectado pelo SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID. Devido ao estado fragilizado de seu sistema imunológico, as chances de complicações eram altas. Ele foi internado na Unimed Rio, e sua condição exigiu cuidados intensivos. Paulinho apresentou sintomas graves da doença, como dificuldade respiratória, febre alta e fadiga intensa. Rapidamente, ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva, UTI, e passou a respirar com a ajuda de ventilação mecânica. Com o avanço da COVID, ele desenvolveu pneumonia severa e outras complicações respiratórias. A doença danificou seriamente seus pulmões, levando à necessidade de suporte contínuo. As tentativas de recuperação. Durante o período de internação, a equipe médica tentou diversas abordagens para melhorar o quadro de Paulinho. Entre os tratamentos, ele recebeu antibióticos, antivirais e anti-inflamatórios para combater a infecção e reduzir a inflamação no corpo. Além disso, ele passou por sessões de fisioterapia respiratória para fortalecer os pulmões. Infelizmente, o estado clínico de Paulinho se agravou ainda mais. O cantor foi colocado em ventilação mecânica prolongada e chegou a ser submetido à hemodiálise, indicando que seus rins também estavam sendo afetados. Em alguns momentos, houve notícias de melhora, o que deu esperança aos fãs, mas a situação seguia instável. O falecimento de Paulinho. Paulinho faleceu no dia 14 de dezembro de 2020, aos 68 anos, após parada cardiorrespiratória. A morte foi anunciada oficialmente pela banda Roupa Nova por meio das redes sociais, com uma nota que emocionou o Brasil. A causa principal do óbito foi identificada como complicações decorrentes da COVID, agravadas pelo transplante de medula recente e seu sistema imunológico enfraquecido. De acordo com os médicos, Paulinho não conseguiu superar a combinação de fatores que afetaram seu corpo nos últimos meses de vida. O impacto de sua morte. A morte de Paulinho causou grande comoção em todo o Brasil. Diversos artistas, fãs e personalidades lamentaram sua partida, destacando a importância de seu legado musical e sua contribuição para a cultura brasileira. A banda Roupa Nova, que já estava abalada com os problemas de saúde de Paulinho, precisou seguir sem um de seus membros mais icônicos. O grupo anunciou que manteria suas atividades em respeito à trajetória do cantor e aos fãs que sempre acompanharam a banda. Mesmo após sua morte, a voz de Paulinho continua a ecoar nas músicas do Roupa Nova, que seguem sendo ouvidas por milhões de pessoas ao redor do mundo. Legado e homenagens. Paulinho deixou um legado marcante na música brasileira. Ele foi uma das vozes mais conhecidas e admiradas do país, com uma carreira que se estendeu por mais de 40 anos. Sua morte foi um lembrete do impacto da COVID, especialmente entre pessoas com condições de saúde pré-existentes. Diversas homenagens foram feitas em sua memória, incluindo tributos durante programas de televisão, shows e nas redes sociais. Fãs compartilharam histórias emocionantes sobre como as músicas do Roupa Nova marcaram momentos importantes de suas vidas. Reflexão. A história de Paulinho é um exemplo de como a COVID afetou profundamente milhares de famílias pelo mundo. Sua morte também evidenciou a importância de cuidar da saúde, especialmente em tempos de pandemia, e o impacto de doenças que podem debilitar o sistema imunológico.
Mesmo após sua partida, Paulinho continua vivo nas músicas que eternizou com sua voz, tocando corações e inspirando gerações. Seu legado será lembrado por muito tempo, como uma parte importante da história da música brasileira. Trajetória na música e o início no Roupa Nova. Antes de sua consagração como integrante do Roupa Nova, Paulinho já possuía uma longa trajetória no mundo musical. Desde jovem, ele demonstrou paixão pela música, inspirando-se em gêneros como MPB, rock e soul music. Sua voz, marcada por uma tonalidade grave e potente, o destacava em qualquer apresentação. Antes de fazer parte da banda que o consagraria, Paulinho atuou em grupos de baile, bastante populares no Brasil nas décadas de 1970 e 1980. Nessas apresentações, ele cantava versões de sucessos internacionais e também músicas brasileiras. Foi durante essas performances que ele desenvolveu sua técnica vocal, que viria a se tornar uma de suas marcas registradas. Em 1980, junto com outros músicos experientes, Paulinho fundou o Roupa Nova, inicialmente chamado de Os Funks. O grupo passou por mudanças até encontrar seu estilo único, misturando rock, pop, MPB e baladas românticas. O nome Roupa Nova simbolizava a intenção de trazer algo novo para a música brasileira. A banda alcançou sucesso rapidamente, conquistando o público com músicas que ficaram eternizadas. Paulinho assumiu os vocais principais em vários dos maiores sucessos do grupo, como Dona, Coração Pirata, Volta Pra Mim e Whisky a Go Go, consolidando-se como uma das vozes mais emblemáticas do cenário musical brasileiro. O diagnóstico de linfoma e a decisão pelo transplante. Em meio à agenda de shows e compromissos da banda, Paulinho recebeu um diagnóstico difícil em 2019. Ele estava com linfoma, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável por parte do sistema imunológico. Essa notícia pegou o cantor de surpresa, mas ele decidiu enfrentar a doença com coragem. Os médicos recomendaram um transplante de medula óssea, que era necessário para combater o linfoma. Esse procedimento é bastante complexo e envolve riscos, especialmente em pessoas com mais idade. No entanto, Paulinho acreditava que era o melhor caminho para retomar sua saúde. O transplante foi realizado com sucesso em setembro de 2020, e o cantor passou pelo período pós-operatório com acompanhamento médico constante. Porém, como o sistema imunológico fica muito enfraquecido após o procedimento, Paulinho precisaria redobrar os cuidados para evitar qualquer infecção. Como a COVID atingiu Paulinho? Pouco tempo após o transplante, Paulinho foi diagnosticado com COVID, que, à época, ainda era uma ameaça desconhecida para muitas pessoas. Por ter passado recentemente pelo procedimento médico, ele fazia parte do grupo de risco, e a infecção trouxe grandes preocupações. O vírus afetou rapidamente os pulmões de Paulinho, o que o levou a ser internado em estado grave. A equipe médica logo percebeu que ele precisaria ser colocado em ventilação mecânica, um procedimento que ajuda os pacientes a respirarem quando seus pulmões estão comprometidos. Além dos problemas respiratórios, Paulinho desenvolveu complicações como pneumonia severa, sepse, infecção generalizada, insuficiência renal. Essas complicações tornaram a recuperação extremamente difícil. Mesmo com todos os esforços médicos, o quadro clínico do cantor se agravou, e ele não conseguiu se recuperar. O anúncio da morte e a repercussão. No dia 14 de dezembro de 2020, a notícia da morte de Paulinho foi divulgada oficialmente. A banda Roupa Nova publicou uma nota nas redes sociais. As luzes do palco se apagaram. Nosso querido Paulinho partiu, mas sua voz continuará a nos embalar. Sentiremos muito a sua falta. Obrigado por tudo. A notícia causou comoção nacional. Diversos artistas, como Ivete Sangalo, Zezé de Camargo, Fábio Júnior e Fafá de Belém, prestaram homenagens ao cantor. Muitos ressaltaram a importância de Paulinho para a música brasileira e o impacto emocional que suas canções tiveram na vida de milhões de fãs. Fãs do Brasil inteiro usaram as redes sociais para compartilhar mensagens de carinho e tristeza, lembrando momentos marcantes das músicas do Roupa Nova em suas vidas. As músicas da banda passaram a ser ainda mais ouvidas nas plataformas digitais após o falecimento de Paulinho. A dor da perda dentro da banda Roupa Nova. Para os integrantes do Roupa Nova, a perda de Paulinho foi devastadora. Eles eram mais do que colegas de banda, eram uma família, unidos por mais de 40 anos de carreira. O grupo enfrentou um dilema: continuar sem Paulinho ou encerrar as atividades da banda. Após um período de luto, os membros restantes decidiram seguir com o projeto, em homenagem ao amigo e pela lealdade aos fãs. Eles convidaram Fábio Nestares, um cantor que já havia colaborado com a banda, para assumir os vocais que antes eram de Paulinho. Mesmo assim, a ausência de Paulinho é sentida em cada apresentação.
Em entrevistas, os integrantes destacam que nenhum substituto poderá ocupar o lugar de Paulinho, mas que sua música continua viva por meio do grupo. Homenagens póstumas. Após a morte de Paulinho, várias homenagens foram realizadas. Prêmios póstumos. Em 2021, a banda Roupa Nova foi homenageada em várias premiações musicais, e Paulinho foi lembrado por sua contribuição inestimável para a música brasileira. Tributos em shows. Em várias apresentações, o grupo faz homenagens emocionantes ao ex-colega, incluindo vídeos, depoimentos e músicas dedicadas a Paulinho. Documentário e biografia. A trajetória de Paulinho foi revisitada em documentários e biografias sobre o Roupa Nova. Essas produções destacam sua importância como vocalista e sua contribuição para o sucesso da banda. Legado de Paulinho na música brasileira. Paulinho deixou um legado artístico profundo, marcado por mais de 40 anos de carreira com o Roupa Nova. Milhões de discos vendidos. Canções que se tornaram trilhas sonoras de novelas, filmes e momentos marcantes na vida de várias gerações. Uma das vozes mais reconhecidas e respeitadas da música romântica brasileira. Mesmo após sua partida, as músicas do Roupa Nova continuam tocando nas rádios, nas plataformas de streaming e nos corações dos fãs. Suas canções permanecem atemporais, carregadas de emoção, paixão e sentimento. Conclusão. A morte de Paulinho foi uma perda irreparável para a música brasileira. Sua voz única, presença de palco e carisma marcaram uma era e conquistaram gerações. Embora ele tenha partido, seu legado permanece vivo, eternizado nas músicas que ele ajudou a criar. Paulinho se tornou imortal por meio de sua arte. Ele pode ter saído de cena, mas sua voz continuará a embalar histórias de amor, despedidas, reencontros e lembranças, exatamente como fez durante toda a sua carreira.